Boa noite, igreja. Muito boa noite, graça e paz a todos. Só um detalhe aqui que o Ministério de Teatro ficou com gostinho de quero mais. Nega Ju perguntou, será que tem mais? Pode preparar uma peça aí de pelo menos meia hora que o pessoal está pronto aí para receber, amém? Amém. Meus amados, a gente vai estar discorrendo no livro de João. Pode abrir a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 8. A gente vai conversar um pouquinho do versículo 31 em diante. Então, vai se situando aí, abrindo sua Bíblia, no livro de João, capítulo 8. O tema da nossa mensagem de hoje é plena liberdade. E aí uma coisa que o ser humano tem dificuldade de valorizar essa questão de liberdade. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. João 8, todo mundo achou? Amém? 8, versículo 31 em diante. Na minha versão, o tema é a verdade que liberta. João, capítulo 8, versículo 31 em diante. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então disse a quem? Aos judeus que haviam crido nele. Se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que se verdadeiramente permanecereis em mim, sereis livres? Jesus explicou-lhes, em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E o escravo não ficará em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim, sendo, se o Filho libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Pai de amor, de infinita bondade, meu Deus amado e querido, queremos aqui, meu Pai, com os corações abertos, ó Pai, recebermos algo da sua parte, ó Pai amado, mediante a tudo que foi lido aqui, mediante a tudo que foi ministrado, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai, para que possamos estar com um coração fértil, um solo fértil para absorver tudo que vai ser plantado. Em nome do Senhor Jesus, assim te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Ficou baixo meu microfone? Som. Eu creio que a pilha não é. Vou pegar o outro aqui por via das dúvidas. Ainda bem que tem reserva. Som. Foi. Melhorou? Minha voz já abaixa. Se eu falar sem microfone, vocês não ouvem nada. Como eu estava falando aqui inicialmente, então, essa questão da liberdade é algo que o ser humano ele tem dificuldade de se adaptar. Que bom que o quanto antes ele aprenda isso, né? Porque é uma coisa tão boa que a gente precisa valorizar e muitas das vezes a gente não dá a devida atenção, a devida importância a essa questão da liberdade. Vamos a alguns exemplos práticos. Eu gosto muito de exemplo prático porque a gente se identifica, não é isso? E todo mundo já passou por essa fase. Exemplo, enquanto criança. Quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta. Mãe, pai, ou meu responsável, eu posso ir até ali? Na minha rua aqui era até o morrinho. Posso ir até o morrinho? Que é uma subidinha, né? Pode, vai até ali. E a criança vai até ali. Mas daqui a pouco ela vai um pouquinho mais, ela desce o morrinho. Daqui a pouquinho está rodeando a quadra, não é assim que acontece? Ou seja, você deu um pouquinho de liberdade. Pode baixar um pouquinho o meu retorno, por favor. Você deu um pouquinho de liberdade e a criança já cresce asinha e está indo embora. Não é assim que acontece? Ó, estou jogando bola ali. Quando você vai olhar, sumiu. Não é isso? Soltando pipa, passou uma pipa voada, a criança, ó, estica. Romero, está chegando já, hein? Está chegando. Então, são fases da nossa vida em que a gente está começando a aprender a lidar com a liberdade e a gente quer sempre abusar um pouco mais.
E, de repente, na fase adulta, você já vê, ó, não dá confiança para fulano de tal, não, porque ó, é mais para frente que bico de chaleira, não sabe lidar com a liberdade, no ambiente de trabalho ou em qualquer outro ciclo, não é assim que acontece? Isso faz parte da nossa vida. Então, se tem uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, é com a liberdade. Com a liberdade. E a gente precisa ter esse cuidado de sempre ter precaução com a sua liberdade, porque não você acaba sendo privado da sua liberdade, você acaba perdendo a liberdade, você acaba perdendo a confiança, você acaba perdendo a sua liberdade física, geográfica, acaba perdendo por não saber utilizar. E aqui Jesus vem falando que ele vem libertar, mas fica aqui um se. E esse se aqui, ele dá uma condição diferente. Obrigado. Aí hoje ela não esqueceu de mim não, porque os da casa são geralmente esquecidos. Então, aqui voltando ao versículo 31 e 32, está aqui, ó. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, aos judeus que creram na palavra. Mas aí entra aqui, se permanecerdes. Não está dizendo que todos vão permanecer. Que bom seria. A palavra veio ao encontro de todos. E eles creram. Mas aqui é uma condição, se permaneceres. Todos vão permanecer? Não. Não. Que bom seria. Eu posso falar para a Juliana o seguinte, olha só, ela pode estar em casa, né, precisando de um sabão em pó, dando aqui um exemplo, e eu estar saindo para trabalhar, como todos os dias saio, falar o seguinte, olha só, eu estou indo trabalhar, mas se porventura eu passar no mercado, eu trago sabão. Eu não estou falando que eu vou, eu estou dizendo se. Esse se eu posso ir sim ou não. E aqui Jesus lança aqui, se permanecerdes em mim, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas esse se, está deixando bem claro que nem todos vão permanecer. E aí no 32, tem algo também muito interessante para a gente compartilhar, que diz o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que que a verdade vos libertará? Porque se nós, de fato, a conhecemos, mas não é um conhecer superficial, não é um conhecer de ouvir falar. De repente, eu posso perguntar para o Maico, você conhece Real Madrid? Ele vai falar, conheço. Você já foi lá, já assistiu o jogo, conhece os jogadores, sabe onde mora? Não, ele ouviu falar. Então, aqui se conhecer é ter intimidade, ter afinidade, ter vínculo. Eu posso dizer que conheço fulano de tal, mas eu sei onde ele mora, quem são as pessoas que ele se relaciona, como é que é a casa dele. Então, aquilo ali eu conheço, eu sei da integridade daquela pessoa, eu sei da veracidade, do compromisso, do caráter, da fidelidade. Então, esse, de fato, eu conheço. E o que a palavra está dizendo aqui, que se você estiver aliançado na minha palavra, se você conhecer a verdade, mas não é superficialmente, se você conhecer, você está livre. Você é um dos meus. Mas se conheceres, de novo entra o se. Esse se não está dizendo que todos vão aderir. Porque eu posso simplesmente ouvir falar da palavra, ou até mesmo ler a palavra, mas não conhecer a palavra, não praticar a palavra. É disso, é dessa separação que está dando aqui. Porque eles creram, mas vão permanecer? Não está dizendo, se permaneceres. Se permaneceres na verdade, se conhecer a verdade vai te libertar. Porque estando relacionado com a verdade, você estando entrelaçado com a verdade, não tem como ser diferente. Você é um salvo. Porque você creu, porque você pratica. Certa vez, até citei esse exemplo aqui, né? Quando perguntaram a Jesus, quando disseram a Jesus, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem te ver, querem falar com você. Ele lança uma pergunta, mas quem é minha mãe, quem é meu irmão? Meu irmão e minha irmã, minha mãe, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Não é só ouvir. A gente tem um exemplo aqui muito forte do jovem rico, falou aqui, né, que se a gente cumprir, né, a palavra, se a gente seguir, se a gente crer, verdadeiramente a gente vai ser um com ele. Mas o jovem rico chega para Jesus e fala, mestre, o que eu posso fazer?
para poder estar junto contigo, para ter a vida eterna, para ser um discípulo. O que me falta fazer? O que eu devo fazer? Ele, cara, faz isso, faz isso. Não, mas eu tenho observado os 10 mandamentos. Isso desde a minha mocidade, ou seja, eu conheço há muito tempo. Eu conheço. Eu sei de qual é salteado. E Jesus falou, uma coisa te falta. Faz o seguinte, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele se esmoreceu, baixou a sua cabeça e não seguiu, porque o seu coração estava preso nos bens materiais. O seu coração estava tão entrelaçado às coisas terrenas que ele não conseguiu seguir as coisas espirituais. Ele não conseguiu entender. Então ele conhecia, mas isso não quer dizer que ele iria seguir, que ele iria permanecer naquilo em que Jesus falou para que ele fizesse como mais uma parte. Diferente dele é a situação de Zaqueu, que não se prendeu às coisas terrenas, que foi até um pouco além. Quando confrontado, ele, rapaz, olha, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. A lei mandava que fosse 2, mas ele, com um coração tão grato, se, mas também entra um se. Olha, é interessante, né? Porque a gente aprendeu, como eu também aprendi, né, e ouvi muitas ministrações, que Zaqueu era o quê? Ladrão, não é isso? Zaqueu é ladrão, roubador, coletor de impostos, chefe, né, desse pessoal aí que só quer acabar com o nosso governo, que cobra além. Então, Zaqueu era visto como ladrão, por ser rico, né, e prestar serviço para Roma, ele era visto como ladrão. Mas a Bíblia fala, né, ele declarou que se porventura defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Quantos levantaram o braço dizendo, olha só, me restitua porque você me roubou? Não fala isso, né? E a gente tem que entender isso. Se não está lá, a gente não pode falar. Então, tem-se esse costume de dizer que Zaqueu era ladrão, mas não vejo dessa forma, porque está ali um se. Se porventura defraudei alguém, não estou dizendo que eu fiz. Se eu fiz, eu restituo 4 vezes mais. Mas aqui, quero compartilhar com vocês sobre essa liberdade em que a gente tem dificuldade de ter, né? E às vezes a gente acaba se extrapolando com essa coisa chamada liberdade, com esse bem tão precioso, né? Mas que muitas das vezes a gente não dando a devida atenção, a gente acaba se atropelando e perdendo. Jesus lança aqui, né? Se permaneceis em mim e na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Temos total liberdade. Como Paulo falava, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém. Eu, na minha liberdade, eu tenho que ter uma separação do que é certo e do que é errado, do que é ético, do que é moral, do que não é. Eu preciso ter, não somente enquanto cristão, mas enquanto ser humano, eu preciso ter, para que a minha liberdade ela não seja tirada de mim. Então, aqui os judeus não conseguindo entender, eles falam, mas como nós, sendo filhos de Abraão, sem ter provado da escravidão, podemos ser escravos de alguma coisa? Jesus fala só, todo aquele que pratica o pecado, é escravo do pecado. Se nós temos algum vício, nós já pecamos. Se nós não dominamos sobre alguma coisa, nós estamos pecando. Possa ser a coisa mais simples do mundo. Ah, se eu não tomar Coca-Cola de manhã, eu fico com dor de cabeça o dia todo. Você está sendo escravo daquele dia. Se eu não tomar aquele cafezinho pretinho, desse mal no morro, tá? Não gosto de café. Eu não fico bem. São coisas, são costumes que a gente vai criando, que a gente vai alimentando, que a gente vai nutrindo dentro da gente, que a gente acaba ficando viciado. Então, tudo aquilo que eu não consigo dominar passa a ser errado. Oi? Passa a ser escravo. E nós não podemos ser escravos de nada, porque fomos libertos por Cristo Jesus, amém? Nós não podemos estar presos às coisas desse mundo, aos bens materiais. São bons, vamos desfrutar? Sim. Para a honra e glória do nosso Deus, mas nós não temos que estar presos como esse jovem rico, que citei há pouco tempo, a ponto de eu não querer permanecer, de eu não querer seguir, porque eu teria que abrir mão para poder continuar seguindo. Eu não posso
me ater às coisas materiais de tal forma que elas venham sobrepor aquilo em que Jesus fez por mim na cruz. Eu não tenho esse direito. Eu não posso seguir por essa vertente. Então fica aqui esse se, fica aqui esse alerta. Porque apesar de ouvirmos, nós temos que conhecer, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos saber quem é Jesus, o que ele fez, como ele viveu, os exemplos em que ele deixou. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo em que ele nos concedeu como consolador. Nós precisamos viver uma vida pautada nisso e sem estar preso a esse si. Aqui o bico fica seco rápido. Conhecendo a verdade, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos dá vida e vida em abundância. Muitas das vezes a gente se encontra tão preso que a gente já se acostumou com isso e não dá um alerta na gente. Não cria um alerta, não soa um alerta em nós, por estarmos tão acostumados a alguns vícios, a alguns mimos, a alguns caprichos, ao nosso orgulho, ao nosso ego. Por às vezes a gente está tão acostumado, o meu jeito é temperamental, eu sou explosivo mesmo. Aí eu falo na cara. A gente às vezes está tão acostumado a isso, está tão apegado a isso, que a gente não enxerga em nós esse egoísmo. A gente não enxerga em nós. E às vezes a gente precisa de algo externo, de alguém que chegue e nos oriente. Olha só, vamos olhar por essa ótica aqui? Será que se fizesse dessa forma aqui, o resultado não seria diferente, não? Nós precisamos de um Natan na nossa vida, que chega em amor, com carinho, e exorta, e orienta, e fala. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida, de líderes, de pai, de mãe, de cônjuge, de pastor. A gente precisa de pessoas assim, de professor, de alguém com uma maturidade a mais, que nos ama e chega e nos orienta, nos exorta em amor, como Paulo advertia que nós precisamos exortar uns aos outros, e entendendo que precisamos não somente conhecer, mas permanecer. Às vezes o difícil não é conquistar algo, e sim você conquistar todos os dias. Conquistar uma esposa, Diego, de repente não é tão difícil assim, mas conquistar ao longo desses anos, às vezes para a gente fica difícil, porque a gente não tem aquela questão mais do primeiro amor, da conquista, da paquera, que é natural e tão saudável, mas a gente precisamos permanecer no espírito do primeiro amor, renovando os votos, saindo da rotina, mas entendendo que a gente precisa estar fora dessa condição do si, sem deixar essa opção do si. Olha, para mim não tem si, vai acontecer. Se permaneceis em mim, não, eu vou permanecer firme, constante. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Me recordo aqui de um grupo de cristão que foi queimado a mando de Roma em praça pública para tentar acabar com o movimento da igreja. E o mais interessante é que enquanto estava aquele grupo lá de pessoas para serem queimadas, quando acendia a primeira tocha, o outro estava assistindo. E esse que estava para ser queimado estava cantando, louvando a Deus, até ser interrompido pelos gritos em que ele tinha que lançar, porque ele já não suportava mais a dor. Mas quando esse parava de cantar, o próximo que ia ser queimado já estava cantando, louvando a Deus, e assim sucessivamente. E o que me vem à mente é o seguinte: caramba, será que esse grupo de crente ali, será que esse grupo de cristão seria o mesmo sem compromisso com Cristo? Sem o desejo de estar na casa dele, louvando e engrandecendo o seu nome, sem estar nessa adoração coletiva, será que esse seria o mesmo em que teria desleixo com a palavra, com escola dominical, ou com outros assuntos pertinentes à igreja? Será que esse grupo de crente agiria dessa forma? E eu penso, como é que eu tenho que agir? Que tipo de cristão eu tenho que ser? Eu me faço essa pergunta sempre.
Sempre. Hoje, todo final de semana, a gente tem um final de semana bem agitado. Mas hoje ainda teve mais um ainda. Viemos para a igreja de manhã, fomos almoçar fora, chegamos no almoço, ficamos só um pouquinho em casa, fomos para uma festa de aniversário, que iniciaria às 5, mas a gente já sai de casa falando, olha só, nós vamos, mas vamos ficar um pouquinho só e vamos para o nosso compromisso. E quando eu cheguei lá, cumprimentei o casal, cumprimentamos o casal, né? Fomos com a família toda, e aí falei assim, daqui a pouco mais. Aí, já sei, Leandro, como todas as festas que faz dia de domingo, é dessa forma, porque nós temos um compromisso, não é só porque tinha que trazer a palavra hoje aqui não, mas é porque o nosso compromisso é com a nossa igreja, seja de manhã, seja à noite, seja dia de semana, seja programação extra de evangelismo, não sei. O nosso prazer é estar, não por ser religioso demais, como aqui se encontravam alguns religiosos, indagando Jesus, mas vamos ser libertos de quê se somos filhos de Abraão? Olha só, aquele que vive sob o pecado é escravo do pecado. E eu entendo que sou pecador. E eu entendo que eu preciso da graça e da misericórdia de Deus sempre. E eu entendo que eu preciso estar nessa adoração coletiva sempre. Nós saímos e passeamos sem nenhum problema. Tem dias em que a gente vai separar para estar fora, mas não vai ser por preguiça, não vai ser por cansaço, não vai ser por outra atividade corriqueira, não vai ser. Porque o nosso compromisso é estarmos juntos aqui. Me recordo de outro grupo de cristão que há cerca de 10 anos atrás, essa vocês já devem ter acompanhado mais de perto, no Estado Islâmico, foram decapitados. E assistindo aquele vídeo, eu fiquei observando o seguinte, eu não vi ali ninguém querendo correr, ninguém tentando fugir, ninguém desesperado, gritando, não, eles morreram em silêncio por amor a Cristo. Eles estavam lá em missão, pregando o evangelho, foram pegos, foram decapitados. Mas enquanto ia filmando a cena, não consegui ver. Eles não estavam louvando, não estavam cantando, esses morreram em silêncio. Mas você não vê ninguém ali, de repente, com medo de morrer porque estava pregando o evangelho, ninguém aflito, tentando fugir. Estou morrendo por amor a Cristo. E será que um cristão que tenha coragem de morrer por amor a Cristo viveria uma vida de qualquer maneira? Eu tenho certeza que não. A nossa vida não pode ser uma vida de qualquer maneira. A nossa vida não pode ser uma vida, eu vou de quando eu quero, eu vou de 15 em 15, eu vou quando me insistirem, eu vou quando tiver festa na roça, eu vou quando for alguma programação especial. Eu quero estar lá, eu quero estar aqui. Eu quero servir ao Senhor de maneira em que eu fale, Senhor, fiz hoje para a sua honra e para a sua glória. Amanhã eu quero de novo, com o primeiro amor. Amanhã, Senhor, me permita estar mais um dia na sua casa, mais um dia na sua presença. O meu coração arde em estar na presença, na comunhão dos santos. Amém? A gente precisa ter esse sentimento dentro de nós o ano inteiro. Há uma linha muito fina entre o que é certo e o que é errado. Muito fina. Às vezes a gente acha que é grande, né, que é muito distante, mas é muito fina. Às vezes eu posso estar pensando em fazer o certo e estou fazendo o errado. Isso acontece. Isso acontece. Mais cedo na classe aqui a gente aprendeu, né, um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos, e a gente vendo que o povo judeu, apesar de, entre aspas, em nome de Deus, eles cometiam atrocidade, a ponto de apedrejar, a ponto de cuspir, de bater, de humilhar, a ponto de matar o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, entendamos que é uma linha muito fina entre o que é certo e o que é errado, entre aquilo que eu tenho de bom, entre aquilo que eu tenho de vício, que é pecado, entre eu ser uma pessoa sincera e eu ser uma pessoa arrogante, entre eu corrigir em amor e eu ser ignorante a ponto de não olhar para o meu irmão com um olhar de compaixão, me colocando no lugar dele, tendo empatia. É uma linha muito fina. Eu fico imaginando aqui o quão difícil era conversar com Jesus. Prazeroso? Com certeza. Era muito prazeroso conversar com Jesus, não tenho dúvida disso. Mas o quanto era difícil também. Por quê? Ora, ele estava falando de coisas naturais, de coisas
terrenas, e horas ele estava falando em coisas espirituais. Quer ver uma pessoa sábia, uma pessoa culta, mas que ficou todo perdido? Quando Nicodemos vai conversar com Jesus, vai se encontrar às espreitas com Jesus, e Jesus fala para ele o seguinte: olha só, necessário é nascer de novo. Ele, caramba, mas como assim? Porventura pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Não, eu não estou falando do que é natural nesse momento, Nicodemos, eu estou falando de algo espiritual. Necessário é nascer de novo, necessário é renovar a sua mente, necessário é ser transformado pelo Espírito Santo. Necessário é nascer de novo no reino espiritual, nascer para Deus, morrer para esse mundo, abandonar as coisas desse mundo, deixar para trás aquilo que você tem como seu maior ganho, como declarou Paulo, que entendia que tudo que ele sabia, tudo que ele era, ele considerava como esterco, por amor à glória de Deus. Então a gente precisa ter essa sagacidade. E quem conversava com Jesus geralmente ficava perplexo, porque ora ele estava falando de coisas naturais e ora, já foi. Já está falando de coisa em que as pessoas ficavam assim, mas como pode? Como pode? Que lógica é essa? Fugia da lógica. Que linha de raciocínio é essa? As pessoas ficavam meio perdidas, como até hoje a gente fica ainda, precisando que o Espírito Santo nos esclareça algumas coisas, porque nós não conseguimos entender tamanho amor, nós não conseguimos alcançar tamanho amor, nós não conseguimos alcançar a profundidade, a intensidade de um amor, de um Deus que se fez carne, que se humilhou, que se permitiu ser esbofeteado, ser humilhado, ser cuspido, rasgado, passar por vergonha, a começar por ter que habitar entre nós como homem, com limitações, a começar por isso, e até morrer de forma vergonhosa. Tem uma música secular que fala o seguinte, que Jesus morreu com estilo, e ele fala, Deus que me perdoe, mas de bandido. E é verdade. Foi dessa forma que Cristo morreu. Um ato heróico? Sim. Para me salvar e para te salvar. Um ato lindo, cinematográfico, mas foi com estilo de bandido. E nós escolhemos soltar Barrabás e deixar um Deus se sacrificar. Era plano? Sim. Sim, era plano. Foi o plano de Deus. Mas a raça humana, ela se corrompeu de tal forma a ponto de forjar provas para incriminar um Deus, a ponto de deixar morrer. Não, ele morre, mas Barrabás pode ir. O criminoso está tranquilo, não tem problema, mata ele. Olha que vergonha. Olha o quanto um Deus se sujeitou para nos salvar. E quando eu ouço essa música, eu falo, cara, tem razão, né? A letra é pesada. Jesus morreu com estilo. Deus que me perdoe, mas de bandido. Mas por uma causa que ele encarou como muito nobre. Religarmos, eu e você, ao Pai. Trazer de volta o elo perdido, o elo quebrado, rompido. Para nos libertar. Para a liberdade foi que ele nos libertou. Mas a gente tem que entender que essa liberdade nunca foi libertinagem. Que esse evangelho dado de graça, ele não pode ser barateado. Ele não pode ser simplório. Porque um Deus se sacrificou para que eu e você tivéssemos uma outra chance. Tivéssemos vida e vida em abundância. Então é por isso que, para mim, não tem cansaço, não tem desculpas para se estar junto, adorando, glorificando, servindo um copo d'água, varrendo o chão, ajudando a abrir, ajudando a fechar, não sei, mas está aqui, nessa adoração coletiva,
sem pensar duas vezes, sem negociar. Sem negociar. Olha, querem passear? Não tem problema, mas a hora do culto é a hora do culto. Quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E se precisar estar fora também, amém, para a glória de Deus. Mas nós precisamos entender que é uma linha muito fina o que é certo e o que é errado. E o que devo e o que não devo. E escolher sempre a boa parte. Porque esse amor, ele nos constrange de tal forma em que a gente não tem o direito de querer negociar. Nós não temos o direito. E nós precisamos enxergar diferente do que esses judeus enxergavam. Mas como assim? Vai nos libertar de quê? Nós vivemos num país livre. Vivemos num país livre, sim. Mas precisamos ser libertos das nossas vontades, da nossa carnalidade, do nosso egocentrismo e colocar Cristo no centro de tudo. Porque com Deus, nas atitudes, as nossas atitudes são diferentes. Com Cristo, nas nossas atitudes, o nosso viver, o nosso falar, os nossos relacionamentos são diferentes. Nós precisamos fazer a diferença, porque algo diferente habita em nós. E se não está sobressaindo isso, precisa ser revisto o nosso comportamento. Ele precisa ser revisto. A gente precisa identificar o que é que está errado. Senhor, onde é que o teu amor ficou tão ralo para comigo, que eu me perdi, mas nunca o amor dele para conosco, e sim o nosso para com ele. E entender que Deus nunca foi o nosso fantoche, apesar de às vezes até nos mimar. Mas não é para que nós tivéssemos um carro melhor, uma casa melhor, que o nosso Deus morreu na cruz. Não é para isso. E nos dá tudo isso sim, amém, para a honra e glória dele. E ele sempre vai exigir de nós a nossa parte. Ontem, num treinamento aqui, o palestrante levantou, né? Olha só, precisamos sempre fazer a nossa parte. Exemplo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele fez tudo? Não, a pedra estava lá. O que ele falou? Removam a pedra. Ou seja, o que dá para vocês fazerem, é com vocês. Aquilo em que vocês não têm poder para fazer, aí é comigo. Mas esforça, trabalha, faz a sua parte, vai lá, remova a pedra. E aí ele chamou Lázaro para fora. Então entendamos que a nossa parte a gente sempre vai precisar fazer. O que é a nossa obrigação, se esforçar, ter bom ânimo, ter fé, acreditar, é conosco. Arregaçar as mangas e correr atrás é conosco. E a parte dele ele vai fazer como tem feito, como tem sido fiel, ainda quando nós não merecemos. Mas ele é um pai tão generoso, um pai tão amoroso, que ele nos liberta de nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas vontades, da nossa pequenez, das nossas frustrações, das nossas limitações enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pai, enquanto filho, enquanto marido, enquanto esposa. Ele vai sempre além e nos motiva a ir além. Mas entendamos que o nosso viver não pode ser um viver de qualquer maneira. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito de, estar motivadinho, e agora eu vou, e agora não estou muito afim. Como cristão, não. Como um homem que se sujeitaria a ser queimado em praça pública, ele não pode ter esse mesmo comportamento. Não pode. Então, que a gente entenda que o nosso Deus, ele nos libertou de um preço de morte eterna, para que vivêssemos eternamente com ele. A morte física vai chegar. E aí outra coisa que causou também confusão na época, né, um pouquinho à frente, Jesus falando o seguinte, olha só, aquele que crê em mim jamais morrerá. Mas como assim jamais morrerá? Mas você é maior que o nosso pai Abraão? Como assim jamais morrerá? E Jesus não estava falando da morte física, porque a morte física ela vai chegar para todos, a não ser que haja aí um arrebatamento numa carruagem como de fogo, como foi de Elias, ou como Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou. Mas não sendo assim, a nossa morte natural ela vai chegar. Só que a espiritual, porque somos seres eternos,
essa não chega. Só que nós podemos ter vida eterna com Ele ou morte eterna longe dEle, separado dEle, destituído dEle. Porque é isso em que nós merecíamos. E para isso, Cristo se sacrificou naquela cruz, para que pudéssemos ter vida eterna, mas para todo aquele que se permanecer, se crer, se conhecer, verdadeiramente sereis meus discípulos, sereis salvos e tereis vida em abundância, vida eterna. Encerrando, vou compartilhar uma história de um casal de missionários que se dispôs a estar fora num campo missionário e ali ficou por muitos e muitos anos. E dado ao tempo, ao período de encerramento, estava retornando para a sua terra. E aí então entraram no navio, entraram na embarcação, retornando para casa, e eles pensando, poxa vida, não estamos morrendo não, mas combatemos um bom combate, guardamos a fé, estamos voltando para a nossa casa, tantas vidas salvas, quanto a gente pôde contribuir, foram conversando, dialogando, com muitas experiências. Poxa, será, como é que a gente vai ser recebido lá? Estamos voltando, tanto tempo que a gente não viu os nossos irmãos, né? Como é que a gente vai ser recebido e tal? E estão chegando. Quando a embarcação atraca no cais, estão descendo, e um pouco à frente, tá alguns atletas desembarcando também, e foram recebidos, né, pelo pessoal que estava aguardando, eles que estavam em Olimpíada, né, uma festa, um alvoroço, queima de fogos, né, e uma recepção muito bacana, e foram passando, sendo recebidos, né, aplaudidos, apertavam a mão, iam seguindo, e o casal também veio descendo da embarcação, estava um pouco atrás, e ninguém o recebeu. E eles pensando, caramba, cara, o pessoal sabia que a gente estava chegando hoje, nem vieram nos receber, e ali pegaram a condução, chegaram até a casa, né, muito tempo parada, a hora ficava alugada, a hora não, mas estava um período já parada, e chegaram na casa, e ali tinha muita teia de aranha, algumas coisas deterioradas, né, e estava com um vazamento embaixo da pia. E aí a mulher, que tinha mais jeito do que o homem, se abaixou lá, começou a reparar, e olha só, filho, vai lá na rua comprar não sei o que lá para mim, que eu preciso colocar aqui. E ele questionando um pouco lá, ele, cara, brincadeira, hein? Tantos anos servindo, tantos anos dedicado ao evangelho, tantos anos no campo missionário, e a gente chega, ninguém vem nos receber, ninguém nos honrou, brincadeira, hein? Foi até a rua, questionando, né? Reclamou com a mulher, mas foi até lá a rua comprar o que tinha que comprar, e retornando, ele trouxe o material, entregou para ela, e falou, olha só, falar aí com você, mas falamos uma vez, hein? Chegamos em casa e ninguém nos recebeu, não tivemos recepção alguma, ninguém celebrou a nossa chegada. E ela falou o seguinte, nós não chegamos em casa ainda. Nós não chegamos em casa ainda. É por isso que não há honra, não há glória, não há festividade. Mas quando nós chegarmos em casa, nós seremos muito bem recebidos. Ali vai haver honra, ali a morada, ali sim, nós viveremos dias de glória. E converso com muitas pessoas, algumas delas, né, entendem, outras são maduras na fé, outras não. E conversando com uma delas, me perguntaram o seguinte, Leandro, caramba, né, cara? Tanto tempo de evangelho, não sei o que lá, não sei o que lá. Cristo levou sobre si, né, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas... Foi levando, Cristo levou nossas chagas. Mas por que que nós ficamos doentes? Por que que nós temos aflições? Por quê? Por que que aparece um câncer? Por que que aparece uma diabetes? Por quê? Porque as pessoas têm a dificuldade de, como Jesus falava, de coisas para agora, de coisas
terrena e de coisas por vir. E a minha resposta é: no corpo glorificado, não haverá espaço para doença, não haverá espaço para dor, não haverá espaço para cansaço, não haverá espaço para fatiga, não haverá espaço. No corpo glorificado em que nós iremos receber, não há espaço para doença, não há espaço para fome, não há espaço para pecado. Mas nós não chegamos no céu ainda, nós não chegamos em casa ainda. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós precisamos entender de bênçãos que já recebemos agora e de bênção que está para o porvir, mas que serão entregues a nós, para a honra e glória de Deus. O Ministério de Louvor pode estar vindo à frente, quero orar mais uma vez com você, e que você possa entender que você não chegou em casa ainda. Se há sofrimento, também há motivo para gratidão, não é isso, Priscila? Se há sofrimento, há espaço para crescimento. Mas não deixe espaço para murmuração na sua vida. Não deixe espaço para você se lamentar, para você carregar mazelas que não são suas. Sabe por quê? Essas coisas é só por um período. Nós estamos debaixo de uma herança eterna para com Deus. Amém? Viva mediante essa esperança. Fique de pé, por favor. Quero orar por você. Consagrar a Deus as nossas vidas e que a gente possa, de fato, entender de promessas que já alcançamos aqui e promessas em que alcançaremos no futuro num corpo glorificado. Amém? Pai de amor, de infinita bondade, meu Deus amado e querido, meu Pai, nesse momento queremos Te agradecer, meu Pai, por tudo que vivemos até aqui. Queremos Te agradecer e consagrar todos os nossos dias ao Senhor, dizendo que somos do Senhor, que vivemos para o Senhor, que honraremos o sacrifício de Jesus feito na cruz, sem murmurar, sem reclamar, Pai, mas com os olhos fitados no Senhor, porque do Senhor vem a vitória, do Senhor vem o querer, do Senhor vem tudo. Então queremos dizer, Senhor, que Te amamos, queremos dizer, ó Pai, que queremos viver todos os dias na Sua presença, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, ó Deus, perdoe se alguma das vezes temos margem para murmuração, meu Pai, mas queremos, ó Deus, declarar que somos do Senhor e que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a altura, nem o porvir, nem o cansaço, nem a fadiga, a vergonha, a nudez, nada. O meu pecado nunca vai vencer o sacrifício de Jesus na cruz, e por ser salvo, eu não quero pecar. Me perdoe, meu Pai, se de algumas vezes somos falhos, somos fracos, ó Pai, mas queremos dizer e declarar que somos lavados e remidos pelo Senhor, e que queremos viver debaixo da Sua graça e da Sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, amém.